Olá! Os índios eram aproximadamente 5 milhões quando os europeus chegaram por aqui. Ao longo dos séculos, vem lutando para garantir importantes direitos, como demarcação de terras, respeito, costumes, língua e tradições. Mas qual o retrato dos índios brasileiros de hoje? O índio que vive na cidade tem os mesmos direitos do índio que vive em uma tribo? E quando são acusados de crimes, recebem tratamento diferenciado? O índio e o sistema prisional é o tema da academia de hoje. A dissertação é do mestre em Direito, Tedney Moreira. No banco dos réus, um índio. Criminalização de indígenas no Brasil. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como condição para a obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Constituição. Orientadora, doutora Ela Vieco V. de Castilho. Na academia, nós temos um debate que acontece no segundo bloco. Para essa conversa, nós convidamos Larissa Mello, doutora em Direito, e Steven Baines, doutor em Antropologia. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. O Brasil tem uma população de quase 900 mil índios, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil em áreas urbanas. São 305 etnias e 274 idiomas. O último censo do IBGE é de 2010 e em 2005 o Ministério da Justiça contabilizou 279 índios presos no país, número que chegou a 847 em 2012. Para o direito penal, os índios estão divididos em 3 categorias. Isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou com pouco contato com a sociedade, em vias de integração, em contato permanente com grupos estranhos e aceitam algumas práticas de outras culturas. Integrados, já incorporados à sociedade e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis. Olá, Tedney, seja bem-vindo à academia. Muito obrigado. Tedney, antes da gente falar em número de índios presos, aumento, que foi o que a gente percebeu na reportagem que a gente acabou de apresentar, sim, vamos falar em como identificar um índio. Você, durante a sua pesquisa, percebeu que existe uma dificuldade em, de fato, na questão deles se declararem índios? De fato, os indígenas no Brasil sofrem um processo discriminatório secular. Isso faz com que alguns indígenas tenham resistência e se identificarem como indígenas em razão das consequências danosas do racismo que eles podem sofrer, né? Então, a identificação dos indígenas, a autoidentificação acaba sendo, de fato, um empecilho nesse processo de reconhecimento. Que consequências são essas? As consequências são justamente uma tentativa de minoração dos seus direitos, de desconhecimento da sua cultura e, por consequência, uma prática de exclusão da sua subjetividade. Na prática, dentro do sistema prisional, por exemplo, um índio, ao se declarar índio, ele sofre preconceito dentro do presídio? Sofrem, com certeza. Há uma visão até de bastante senso comum de que os indígenas são selvagens, de que eles são bárbaros, são canibais, né? Essa é uma compreensão até bastante também ilusória a respeito da cultura indígena, que faz com que eles temam os preconceitos decorrentes desses estigmas, né? Uhum. Agora, esse crescimento que a gente apresentou na reportagem, qual a causa concreta? É um crescimento de fato ou os índios estão se assumindo índios nos últimos tempos? Difícil, mas eu penso que são os 2 fatores. Há um processo de reconhecimento que tem sido crescente, mas há também um processo de maior criminalização de indígenas, né? Como eu trabalho na minha dissertação,
nós temos uma função política sendo exercida nesse processo de atribuição da responsabilidade penal dos indígenas, que é o de justamente responder a uma demanda antiga do Estatuto do Índio de que eles devam ser considerados como integrantes da sociedade nacional, que são os não indígenas, né? Somos nós. Então, há um duplo processo acontecendo, tanto há um número crescente de indígenas sendo prisionalizados, mas também há um reconhecimento maior desses indígenas já inseridos no sistema prisional. E como é o direito indígena? Como a legislação trata um índio que é acusado de um crime? Pois é, foi daí que surgiu a minha pesquisa. A doutrina jurídica ela é bastante omissa nesse aspecto, mas quando ela trata da questão indígena, ela considera que os indígenas são inimputáveis. É um termo técnico na matéria penal que, grosso modo, identifica aqueles indivíduos que têm uma dificuldade de se autodeterminarem, né, em relação à sua conduta, que no caso é a conduta criminal. Isso vem de uma esteira da doutrina, principalmente criminológica positivista, no século XIX, que faz com que os indígenas sejam equiparados às pessoas com deficiência mental, ou com transtorno mental, como hoje diríamos, né? E, por um lado, além dessa compreensão vinda principalmente da doutrina e jurisprudência majoritárias, nós temos ainda o Estatuto do Índio, que prevê alguns dispositivos, principalmente no artigo 56, que determina, por exemplo, que os indígenas devem ter a sua pena atenuada em razão dessa identidade étnica diversa e devem ser submetidos a um tratamento penal específico, que é, no caso, o regime de semiliberdade num estabelecimento da FUNAI. Ok, Tedney. A gente vai fazer uma pausa agora na nossa conversa, porque a gente vai apresentar ao público alguns livros que você usou para embasar a sua pesquisa. Vamos ver. História dos Índios no Brasil. Autora Manuela Carneiro da Cunha. Editora Companhia das Letras. Índio, Tratamento Jurídico Penal. Autor Guilherme Madi Rezende. Editora Juruá. Direito Penal e Povos Indígenas. Autor Luiz Fernando Vilares. Editora Juruá. Bom, Tedney, agora o Academia abre espaço para que você complemente a nossa conversa e exponha alguns pontos que não foram conversados por nós ainda. Fique à vontade. Muito obrigado. Bem, a minha dissertação se iniciou, na verdade, em 2010. A pesquisa foi plenamente realizada entre os anos de 2013 e 2015, quando eu realizei o mestrado na UNB, sob a orientação da professora Ela Vieco. Mas se iniciou em 2010 porque eu acompanhei defensores públicos do estado de São Paulo, que é o meu estado natal, que se comprometeram com a realização de um júri de um indígena na comarca de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. E quando, como estagiário, eu cheguei na comarca, eu fui responsável por fazer o levantamento jurisprudencial e doutrinário a respeito do tratamento do indígena, né, acusado de um crime. E o que eu verifiquei é, de fato, ou uma omissão da doutrina e da jurisprudência nesse aspecto, ou um estabelecimento de que os indígenas devem ser tratados como inimputáveis. Isso vem em razão de uma lição do professor Nelson Hungria, que inclusive foi um dos formuladores do Código Penal, 1940, né, de que os indígenas não têm o denominado senso moral, né, que todos os criminosos teriam. Esse senso moral vem, por consequência, de um doutrinador, um criminólogo italiano do século XIX, Raffaele Garofalo, que na tentativa de descobrir uma ontologia do crime, partiu da ideia de que todos os indivíduos que cometem crimes têm o mesmo senso de responsabilidade, né? Então, os indígenas seriam inimputáveis por terem uma deficiência de compreenderem a moralidade. Quando eu tive contato com esse ensinamento, me ficou muito nítida, em primeiro lugar, o racismo dessa colocação. Dizer que os indígenas são considerados
inimputáveis e, por consequência, pessoas com deficiência mental em razão da sua identidade étnica é, de fato, uma colocação racista, etnocida. E como eu parto do princípio de que o direito penal exerce uma função política, né, isso muito em razão de uma linha da criminologia que a gente chama de criminologia crítica, eu fui investigar as causas disso e daí surgiu a minha dissertação. O que eu realizei na pesquisa? Primeiro, levantamento doutrinário. Quando muito a gente encontra essa doutrina assentada nessa criminologia positivista, e que páginas antes ou páginas depois refuta essa mesma criminologia para justificar a criminalização dos não indígenas. Ou seja, a criminologia positivista, ela tem utilidade no tratamento penal do indígena, mas não dos não indígenas. Isso já soa estranho. E no segundo ponto, quando eu observo a jurisprudência, eu vejo que os juízes, em geral também, têm uma dificuldade de tratamento da diversidade étnica. Acabam se atendo a pequenos detalhes do réu que fazem com que essa identidade indígena seja afastada. Então, eu fiz um levantamento dos tribunais de justiça dos estados, dos tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e verifiquei que, em geral, alguns elementos, como, por exemplo, a utilização da língua portuguesa, o fato de o acusado indígena já ter viajado pelo país, exercer uma atividade remuneratória ou até assistir a programas de televisão, faz com que ele não seja um indígena. Ok. Agradeço a sua exposição. Obrigado. Agora vamos para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre o índio e o sistema prisional brasileiro. Hoje nós vamos quebrar o protocolo e abrir espaço para um dos debatedores, Steven Baines, doutor em antropologia. Steven, que trabalha com pesquisas sobre indígenas desde 1980 e visita todos os anos a penitenciária de Boa Vista. Professor, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, há tanto tempo com os indígenas. Obrigado. Eu nasci na Inglaterra, vim para o Brasil para fazer o doutorado aqui, fiz o mestrado na Universidade de Cambridge. Em 80 vim fazer a seleção para o doutorado na UNB, onde fiz o doutorado junto ao povo indígena Waimiri-Atuari, orientando do professor Melati. Depois fiz várias pesquisas com povos indígenas. Em 2008, primeiro a convite da Associação Brasileira de Antropologia, comecei um levantamento sobre indígenas no sistema penitenciário de Boa Vista, Roraima. Desde então, estou indo todos os anos a Boa Vista para continuar essa pesquisa, entrevistando indígenas presos dentro das unidades penitenciárias de Boa Vista. Bom, agora fica à vontade para fazer uma pergunta para o nosso expositor. Bom, primeiro, Tedney, gostaria de parabenizar você pela dissertação. Acho que você apresenta muitos dados de juristas sobre a criminalização de indígenas, região por região, estado por estado, em várias instâncias do direito. E você apresenta um cenário em que a efetivação dos direitos diferenciados dos povos indígenas, de penas alternativas, atenuantes de penas, etc., ala separada, várias reivindicações dos indígenas também, tanto constitucionais quanto internacionais, a Convenção 169, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU de 2007, são muito longe de acontecer enquanto os operadores do direito, na sua maioria, insistem que todos são iguais diante da lei.
e o racismo institucional entre alguns operadores de direito permanece muito forte. Como você vê dentro do direito caminhos para efetivar os direitos diferenciados dos indígenas? Muito obrigado, professor, pelos elogios. De fato, é necessária uma mudança de cultura jurídica. Essa mudança de cultura jurídica, ela é muito difícil de ser realizada, principalmente quando nós não temos um contato com a diversidade étnica, não temos uma política de respeito à alteridade. Em geral, os nossos operadores do direito têm um olhar de que o direito está alheio às questões extrajurídicas, como as questões postas pela criminologia e também pela antropologia, né, em principal. Então, essa dificuldade colocada pela doutrina e jurisprudência de reconhecer os direitos indígenas passa antes por um respeito à própria alteridade como um todo. Isso, entendo eu, na dissertação, também exige uma reforma legislativa. Tanto o nosso Código Penal é omisso, como o Código de Processo Penal é omisso, como o próprio Estatuto do Índio, que é de da década de 70, 73, se eu não me equivoco agora, já está defasado em relação à Constituição Federal de 1988, né? Não está mais recepcionado, ao meu ver, por esse texto constitucional vigente. Então, nós precisamos, de fato, de uma mudança que seja mais efetiva em todos os aspectos, tanto do ponto de vista cultural, como principalmente do ponto de vista normativo. Ok. Professora Larissa, seja bem-vinda também. Vamos participar do debate. Muito obrigada. Bom, Tedney, primeiro parabenizar também. Acredito que foi um trabalho muito bom do ponto de vista que você conseguiu trabalhar tanto a questão qualitativa quanto a quantitativa, como o professor Steve estava abordando, a questão de você ter analisado vários precedentes, o que possibilitou uma conclusão mais sedimentada sobre o tratamento jurídico dos indígenas no nosso sistema. Mas, como você estava falando de alteridade, eu queria iniciar, então, com um questionamento em relação ao tratamento da alteridade, em relação a como a gente introduz ou a gente respeita essa cultura também indígena na nossa cultura, chamada de cultura ocidental. Uhum. Então, meu questionamento é, se nós vamos direcionar a mudanças desse sistema que não sejam só alterações legais, quais seriam os limites em que eu colocaria essa alteridade? Né, de respeitar a relação do ethos indígena e esse ethos da chamada sociedade nacional. Sim, perfeito. Muito obrigado também pelos elogios. Isso, de fato, é colocado pela antropologia. Né? Todas as relações interétnicas passam por um respeito mútuo entre as culturas. A nossa cultura ocidental, ela é hegemônica em relação à cultura indígena, que a gente precisa, inclusive, problematizar. Quando nós falamos em povos indígenas, nós temos uma tendência a colocá-los dentro de um mesmo balaio, como se todos os indígenas fossem iguais na sua cultura. Isso já denota uma visão etnocêntrica a respeito dos indígenas. Então, o diálogo intercultural se torna complicado na medida em que nós não damos o espaço necessário para que os indígenas falem em nome próprio, né? Isso não significa, obviamente, que os indígenas não estão responsabilizados também nesse processo de construção dessa relação, ou seja, não significa que eles estejam isentos de rever algumas práticas que, de acordo com a nossa cultura, não deveriam ser aceitas ou toleradas, mas isso também passa por uma necessidade nossa de entender a cultura alheia. Então, é por isso que, inclusive, eu coloquei como uma das demandas legislativas a obrigatoriedade de produção de laudo antropológico quando o réu é indígena, porque por meio dessa discussão antropológica é que ambas as partes vão conseguir, de fato, definir a culpabilidade do indígena, ou seja, a sua exata responsabilidade penal, né, no caso. Ou seja, se a cultura para ele foi algo, de fato, inevitável e, por consequência,
isso o levou ao cometimento do que para nós é um crime, ou se ele poderia ter outros meios de exercer e se autodeterminar de acordo com essa conduta. Isso tudo exige a produção de um laudo e não pode ser feito por um critério etnocêntrico da nossa parte. Né? Ok. Professor? Tedney, os dados que você apresenta do Infopen, do Ministério da Justiça, revelam um crescimento no número de indígenas presos no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Em parte, como você diz, isso pode ser explicado pelo fato que antes eram considerados pardos, seguindo a categoria do Censo Nacional, e atualmente estão se identificando como indígenas. E também não se pode subestimar o papel do movimento político indígena e o protagonismo indígena nos últimos anos, né, que tem fortalecido o movimento indígena e o ingresso de indígenas nas universidades, nas instituições de ensino superior, e que estão saindo agora advogados indígenas formados em direito, né, e a atuação de organizações como a Organização de Indígenas da Cidade, em Boa Vista, que está trabalhando também junto aos indígenas presos. Bom, como disse, realizo pesquisa no sistema penitenciário de Roraima desde 2008 e na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior unidade do estado de Roraima, a população total flutua entre 1.200 e 1.400 pessoas nesses últimos anos, mas no cadastro penitenciário aparecem apenas 30 ou 40 cada ano. No que, ao entrar na penitenciária e perguntar quem se considera indígena, quem tem pai ou mãe indígena, tem quem parente indígena, quem se considera caboclo, aparecem dezenas de pessoas, pelo menos 100, eu diria mais de 100. Isso foi confirmado também pelo antropólogo Gustavo Menezes, que trabalha na FUNAI, que realizou um levantamento em Boa Vista também. Além de outros que negam sua indianidade com medo da discriminação. Como muitos são discriminados por serem pobres, eles dizem que são mais discriminados se eles se dizem índios também. Não? Então, as estatísticas divulgadas subestimam muito o número de indígenas presos. E todos os indígenas nas unidades de Boa Vista dizem que seus direitos diferenciados nunca foram respeitados, nem considerados. Ao contrário, muitas vezes eles sofrem uma discriminação e preconceitos muito mais fortes. Então, o que o direito poderia fazer para combater efetivamente o racismo institucional e o etnocentrismo e não reforçar o racismo. Perfeito. A identificação dos indígenas no sistema prisional se dá por critérios estigmatizados do sistema carcerário. Em geral, se o acusado tem a pele vermelha, o cabelo liso e os olhos puxados, anota-se na ficha que ele é indígena, sem se perguntar se de fato ele é indígena. Quando a gente tem contato, por exemplo, com os Tupinambá de Olivença, que o senhor provavelmente conhece, nós temos indígenas que têm um fenótipo mais negro, mais próximo da população negra. E, em geral, eles não são considerados como indígenas, porque são categorizados como negros. Então, nós temos uma dificuldade aqui, que é um racismo institucional do Estado, né? E a nossa legislação é omissa em relação a como tratar os indígenas como um todo. Então, nós não temos um procedimento específico no Código de Processo Penal que determine que, uma vez que o acusado, o investigado, o réu, se identifique como indígena, ele seja, por exemplo, encaminhado para a FUNAI, ou ele tenha uma assistência específica, seja do Ministério Público, seja da Defensoria Pública. Nós temos uma omissão também no Código de Processo Penal em relação à oitiva desses indígenas na sua língua materna.
nós não temos o laudo antropológico previsto, ou seja, uma série de reformas legislativas precisariam ser realizadas no âmbito do direito, mas também uma reforma cultural por parte dos nossos doutrinadores, que segundo essa criminologia mais crítica, são considerados agências de reprodução ideológica. Então, se os nossos doutrinadores não conseguem transpor essa visão, nós vamos continuar exercendo o que eu chamo na minha dissertação de penalidade civilizatória, ou seja, o exercício de um direito penal que tenta equiparar os indígenas aos não indígenas e, por consequência, civilizá-los de acordo com o que o Estatuto do Índio previu em 1973 e que já está defasado de acordo com a Constituição Federal. Ok, Tedney, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo terminou, o assunto é muito vasto, né? Agradeço a presença dos senhores, agradeço a sua presença, Tedney, aqui na academia. Muito obrigada. Toda semana a Academia traz para você um assunto diferente, temas de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver o Academia e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!